As pessoas ainda estão entrando, mas eu vou fazer uma abertura. Primeiro, agradecer a presença de todos. Mais Arte at Home é um evento que acontece já há alguns anos. Ele era um evento, lógico, físico, que acontecia na minha casa, junto com a Jaqueline, que está aqui também online, minha parceira nesse projeto. É um evento onde as pessoas iam lá em casa, nós tínhamos um chefe de cozinha, nós tínhamos um sommelier, exposição de arte, um bate-papo, e a Paula Gauss, que deve estar entrando agora, ela canta nesse evento. Normalmente em torno de 25 a 30 pessoas, né? O apartamento não era tão grande. E a gente reunia as pessoas para fazer exatamente uma troca, né? Então, cada edição a gente estabelece um tema, convida 2 pessoas para um bate-papo, e a Paula faz as músicas, a gente tem uma pessoa de... Você manda mensagem para a pessoa, Hoje a gente está convidando o Rodrigo Santini, que está aqui. Um recurso extraordinário. Vai falar Eu queria estudar melhor esse Zoom aqui. Acho que tem alguém com som aqui vazando. Tem alguém que é muito ágil, muito... Tiago, Oi. eu acho que o melhor é você desligar o som das pessoas, ficar só você e os que vão participar com o som. Eu vou desligar. Só para vocês entenderem, o Zoom foi atualizado, tá? Então, a gente desliga, porém, as pessoas precisam ativar, a gente não consegue depois liberar. Então, a hora que for para todo mundo falar, aí todo mundo precisa ativar o som, tá bom? Então, hoje é um dia super especial, esse é um evento que já acontece há 3 anos, e essa edição a gente convidou Rodrigo Santini, né? Que vai falar um pouco aí sobre o ativismo, sobre a visibilidade que tantos movimentos sociais, durante esse momento de pandemia, como teve essa visibilidade, né, de vários temas, não só o racismo, que acho que foi o que todo mundo viu, mas outros temas também. Ele vai falar um pouco sobre isso, vai fazer um bate-papo junto com a Jaqueline. A gente tem a Paula, né, que vai cantar para nós, e a Heloísa. A Heloísa foi um grande presente que eu recebi nos últimos anos. Sou uma pessoa que gosto muito de arte, busco muito museu, não sou muito conhecedor, mas gosto de buscar a informação, e conheci a Heloísa, fiz algumas visitas guiadas com ela, muito bacana o conteúdo, a forma dela falar, o discurso dela, o conteúdo dela, o microfone que ela usa para a gente, né, prestar atenção. Acho que mostrou que faz toda a diferença a gente ter um guia hoje, fazer uma visita guiada em qualquer museu, seja físico ou online. Eu acho que a importância de ter alguém que estudou para te trazer a história daquele quadro, daquela obra, daquele artista, isso fez toda a diferença no meu conhecimento. E hoje a gente está aqui mesmo para fazer essa primeira edição online. Então, hoje nós temos 37 pessoas, mais do que na física, né, que não cabia no apartamento. Queria agradecer a todos que estão aqui. Eu vou passar a palavra agora para a Jaqueline, que ela vai falar um pouco mais sobre o dia de hoje, do que nós vamos aprender, e nós vamos curtir junto essa noite, cada um com a sua bebida, cada um na sua casa, mas com a mesma emoção do que a gente vivia lá em casa nos últimos tempos. Jaque, com você. Olá, pessoas! É uma alegria estar aqui fazendo esse evento online. Primeiro eu quero pedir desculpas porque o Thiago falou que eu estava gritando, eu estava, na verdade, tentando colocar um som aqui para dar uma leveza para a gente, mas eu descobri que o som que só eu ouço, né? Vocês não ouvem, eu estava tentando superar o som. Então, desculpa se eu estava gritando inicialmente, mas eu quero agradecer... Estamos ouvindo, vai lá. Ah, é porque caiu aqui, achei que eu tinha caído. Bom, então eu quero falar da minha emoção de estar fazendo esse evento online, né? Não nos resta um outro formato nesse momento. Enfim, a gente já teve muitas alegrias vivendo juntos isso em um apartamento que o Thiago tinha ali
no Itaim Bibi, era uma delícia fazer uma reunião de amigos, então essa está sendo uma oportunidade da gente reunir as pessoas da forma que a gente gosta. Então, só para reforçar um pouco, falar um pouco desse nosso dia, né, dessa nossa noite, desse nosso encontro, que a gente vai ter o Rodrigo Santini, que é um amigo muito querido nosso, é uma pessoa... Eu vou ler um pouquinho sobre ele, depois a gente vai fazer um bate-bola, mas a gente queria que as pessoas também participassem, né? No fundo, a gente queria que as pessoas, que a gente conseguisse fazer disso aqui uma roda, né, de conversa. Mas é difícil com os microfones todos abertos. Então, para quem quiser fazer perguntas, a gente tem a possibilidade de levantar o dedo e aí a pessoa abre aí o microfone. O Rodrigo trouxe uma questão, bom, a gente vai ter o Rodrigo, a gente vai ter uma música com a Paula Gauss, assim que ela entrar, não sei se ela já está... A Paula já entrou, já estamos com 40 pessoas, Jaque. Oba! Eu não sei por que está saindo da minha tela toda hora. Vocês estão me vendo o tempo todo ou eu estou caindo? Bom, e... Estamos te vendo, pode ir. Tá bom. E vamos ter a Heloísa, né, que o Thiago já falou bem dela, então a gente só reforça na hora que a gente passar a palavra a ela. Então, nesse momento, eu vou tomar a liberdade de falar muito rapidamente aqui uma bio do Santini, do Rodrigo Santini, que vai falar sobre a importância do ativismo nos tempos atuais, né, especialmente, essa é uma atitude social bastante relevante em todos os momentos, e nesse muito especial, e a gente está recebendo Nós temos um cenário melhor, né? Gente, que estranho, tá toda hora saindo da minha tela, eu tô com uma sensação que eu tô saindo, desculpa isso, viu? Não, vai que tá ótimo. Tá bom. Então, eu vou ler um pouquinho aqui sobre o Rodrigo Santini. Ele é formado em comunicação social, e com pós-graduação em administração pela GV. Ele trabalhou no setor privado, tendo sido diretor de marketing da Lycra para a América Latina Norte e diretor de planejamento publicitário para marcas como McDonald's América Latina. Também atuou como diretor executivo da Childhood Brasil, organização internacional fundada pela SM Rainha Silvia, da Suécia, que trabalha pelo enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Atualmente, é líder da marca e missão social da Ben Jerry's Brasil, uma das primeiras marcas ativistas do mundo. No país, é responsável pela agenda ativista, tendo como um dos principais focos a questão LGBT+. É também vice-presidente do Conselho do Greenpeace Brasil. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação conosco. Obrigado, Rô. Tá ótimo o vídeo, já. Queria que você desse um oi aí pra gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem. Então tá bom. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso momento juntos. Todos e todos. Estou vendo a carinha de vários amigos aqui. O Ti, você, Jaque, Paula, o Gui Gobato que está aqui. Enfim, várias pessoas que eu conheço e algumas que eu não conheço, mas boa noite a todos, todas e todos. Espero que todos estejam bem. Obrigado. Querido, então vamos começar. Eu não posso deixar de comentar esse levante, né, social com grito antirracista que nós estamos tendo, que está na nossa pauta, na pauta do mundo. Eu queria te perguntar se você acha que isso vai, de fato, acabar abrindo mais espaço para a diversidade daqui para frente, especialmente nas empresas. Uma ótima pergunta, Jaque. Assim, eu acho que, para além, né, acho que antes até de entrar na questão das empresas, o que eu percebo é que existe um movimento hoje que as pessoas já não podem mais se calar, né? Não existe mais caminho de se calar, de não ser quem se é, né?
de aquela velha frase, né, que existe, né, de que ninguém vai voltar para a senzala, ninguém vai voltar para a cozinha, ninguém vai voltar para o armário. É uma grande verdade, é cada vez mais forte essa verdade. E eu acho que as empresas são um reflexo do que acontece na sociedade, né? São poucas as que saem à frente, muitas respondem a movimentos que estão acontecendo nas ruas. Esses movimentos sociais não são de hoje, não são construções que começaram nesse último ano, nessa última década, são construções de décadas, né? E especialmente em relação à questão racial, acho que nós temos aí um país, né, que veio de muitos anos de pessoas escravizadas, mais de 400 anos, né, em que essa história não começa hoje. Essa história começa lá no começo, quando essas pessoas, né, foram sequestradas da África, né, chegam no Brasil e trazem a sua cultura, né, e eu acho que é muito importante a gente usar as palavras corretas, né. Essas pessoas não foram trazidas, essas pessoas foram sequestradas, né? O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi achado, né? Porque assim, ele já tinha sido descoberto pelas pessoas que estavam aqui, né? Moradores desse país, né? Os indígenas que estavam aqui na Pindorama. Então, a grande questão aqui é a gente entender e compreender que esse nosso espaço, essa nossa discussão não começa agora, né? O que a gente vê é a ponta de um iceberg que vem se formando há algum tempo, né, e que vem se estruturando para chegar onde a gente chegou, né, e quando a gente escuta esses grandes gritos, né, dos movimentos todos, e a gente não vai mais aceitar a situação do Estado, isso acaba ecoando em vários lugares. Então, na minha opinião, aqui, e pensando do ponto de vista de quem está numa empresa, as empresas são feitas, todos os CNPJs são um bando de CPF juntos, né? Esses CPFs que saem das ruas, batem o seu cartão dentro das empresas, né? E você não tem como chegar e desligar aqui, de repente você entra na empresa e esqueceu de tudo. Você vem com esse ímpeto, com essa vontade de querer ser quem você é. Aquilo que você estava discutindo na rua não tem como desligar mais dentro das empresas. Então a grande questão é, não existe saída, porque se uma empresa quer de fato ter pessoas reais, né, que estejam pensando e sejam conectadas com uma sociedade real, né, pensando em soluções de produtos e serviços, etc., desconsiderar esse movimento das ruas, não diria para você que é só uma cegueira, mas é algo, é como tentar conter basicamente uma represa com um copo d'água, né? Isso não existe, essa possibilidade. Então, isso é apenas um reflexo do que acontece nas ruas e que, enfim, é presente no nosso dia a dia. E o que os grupos ativistas esperam de fato? Assim, quais são as mudanças efetivas que a gente pode esperar desse momento, Rodrigo? Assim, o que vocês que estão mais de perto fazendo esse movimento e acompanhando mais em todas as frentes, o que vocês esperam de fato como resultado? Acho que minorias e minorizados, né? Aqui é importante dizer o que é a diferença de um e de outro, né? Minoria e minorizado. Por exemplo, um grupo LGBT é um grupo que é considerado uma minoria, não é a maioria da população, mas é uma minoria importante, né? Em torno de 10, 12, 15%, vai depender muito da abordagem, de como é feito esse levantamento. Uma população minorizada, por exemplo, é uma população como a população negra, né? Ou seja, é 54% da população, mas que é tratado como se não fosse essa maioria, tratada, na verdade, como segunda classe, muitas vezes, sem os direitos assegurados. Os movimentos sociais, os movimentos ambientais, né, e vamos focar primeiro nos sociais, não querem direitos diferentes, querem assegurar, na verdade, ter as mesmas liberdades de uma vida plena igual às maiorias, né, ou essas maiorias que se dizem maiorias, né, porque se a gente for considerar hoje, digamos, o exemplo máximo do cidadão privilegiado seria esse homem branco, cisgênero, hétero, que não é a maioria da população, né? Se a gente for colocar aí nessa pessoa, nesse ser ideal, né, essa pessoa que tem mais privilégios na sociedade, não é a pessoa que hoje é a grande maioria do que é feito esse país. Então, uma população, por exemplo, de mulheres, né, um movimento feminista, um movimento negro, um movimento LGBT, basicamente quer desfrutar das liberdades que todos nós deveríamos, numa democracia, desfrutarmos, né? Os LGBTs querem ter a segurança de poderem casar, de não serem assassinados porque são travestis ou transexuais, né? As pessoas negras não querem ter uma violência policial, um tratamento policial diferente do que outros recebem nessa sociedade, um tratamento tão violento. E a gente tem visto, se vocês acompanham as redes sociais negras, né?
A gente está falando de George Floyd, mas assim, todo dia na periferia a gente vê policial batendo. Tinha um menino de 15 anos que desapareceu, os caras abordaram, tinha alguém filmando, por sorte, né? Esse menino estava caminhando tranquilamente, vem a polícia com uma abordagem completamente radical, bate no garoto que revida, e esse garoto então desaparece, é colocado no carro da polícia e aparece morto, enfim, pouco tempo depois. Do que a gente está falando aqui, né? Então, assim, acho que muitas pessoas muitas vezes entendem que os movimentos sociais querem privilégios. Não, os movimentos sociais querem igualdades. Acho que tem uma fala da Emma Watson, né, que era a Hermione aí do Harry Potter, que ela traz um ponto muito importante. Ela fala assim, se você, né, acha que mulheres têm que ter os mesmos direitos dos homens, sinto te informar, você é feminista. Né? E eu acho que é basicamente isso, né? Se você acha que as pessoas negras devem ter os mesmos direitos das pessoas brancas, então a gente está falando basicamente de pessoas que potencialmente são antirracistas. E eu falo potencialmente por quê? Né? Porque aqui, de novo, né, me refiro ao nosso amigo Guigo Bato, que está aqui, que tem uma rede extensa aí com todas as pessoas do movimento negro, e que essa questão do antirracismo é uma questão muito complexa, porque assim, não adianta só você dizer, eu sou antirracista, e ficar quietinho no seu canto. Vi uma frase esses dias da Thaís Araújo que ela fala o seguinte, antirracismo é verbo, precisa de ação, né? E eu achei isso muito legal, porque fala exatamente isso, de que assim, o que você está fazendo para de fato combater aquilo que é o racismo, né? E o racismo a gente sabe que aparece desde os pequenos detalhes do nosso dia a dia, da piada, né, daquele conto, daquele causo, né? Eu, quando era pequeno, por exemplo, escutava das pessoas que, olha, se você não dormir, né, aquela coisa, criança tem que dormir à tarde, o negão vem te pegar. Que construção é essa? Né? De onde vem isso, né? As piadas, né? Ontem mesmo nós vimos aí o Brasil inteiro estourando nos trending topics, falando sobre a crespinha, né? Um produto da Bombril que está aí há anos no mercado, utilizando, né, essa palha de aço para falar das pessoas sobre comparando o cabelo das pessoas, né? Que a gente sabe o cabelo, então, colocado com preço pela Bombril com um produto de limpeza, né? Associando o cabelo Bombril, né? Que é uma outra associação muito pejorativa aí, né, nessa história. Então, acho que o que os movimentos querem nada mais é do que ter os mesmos tratamentos que as pessoas que hoje têm, digamos, esse privilégio na sociedade de poder circular, né, sem serem abordadas por serem quem são, sem serem violentadas por serem quem são. Basicamente é isso. E os movimentos ambientais, né, o que se quer hoje fazer não é nem recuperar o que se perdeu. O que os movimentos ambientais querem hoje é conseguir parar a destruição de grandes ecossistemas. A gente está no momento em que a Amazônia está a ponto de perder e chegar naquilo que a gente chama de turning point, né? Ou seja, o ponto, esse tipping point específico. O que é o tipping point? É quando você chega num ponto específico da questão ambiental e que depois você não tem mais uma recuperação desse ecossistema. Então, a Amazônia hoje, de certa forma, né, se você não ultrapassa aí os seus 20% mais ou menos de desmatamento, ela se auto-recupera. É um ecossistema muito complexo de rios aéreos, que a gente chama, né? As nuvens que se formam em cima da Amazônia têm mais água do que o próprio rio Amazonas em si. Né? Quando você começa a destruir a floresta, você começa a diminuir esse rio aéreo. E chega um ponto que esse rio aéreo não se forma mais, portanto não tem chuvas, e se não tem chuvas, a floresta inteira acaba sofrendo. Então, são ecossistemas complexos e que os movimentos ambientais querem fazer é parar, né? Segurar o que está acontecendo. Então, acho que a ideia de privilégios, né, de grupos específicos, é uma grande fábula que se montou ao redor dessa história para que, basicamente, isso seja colocado de escanteio. O que todos queremos é, basicamente, viver em paz, viver livres e respeitar a vida, seja ela a forma ou que forma tiver. Agora, você acha que a gente realmente só tem chance de falar sobre isso e, enfim, as pessoas terem chance de se colocar? Eu acho assim que precisam acontecer essas coisas horríveis, né, como a gente tem percebido, para que essas coisas tenham pauta na vida das pessoas como um todo, né? Então, voltando a essa questão racista, enfim, que eu não sei quantas pessoas acompanharam, mas isso levantou várias questões, né?
inclusive de estilistas famosos como a Glória Coelho, o Renato Lourenço, os maquiadores, inclusive, que fazia trabalho para Gisele Bündchen, etc., que tinham comportamentos racistas, né? Então, assim, na verdade, o que a gente percebe é que precisa acontecer coisas como essa para que isso venha à tona, para que a gente consiga perceber esse comportamento e essas marcas e essas empresas possam, assim, se recolocar. Será que sempre vai ter que ser assim? Quer dizer, tem que aparecer esses desastres humanos para que essas coisas possam ser reencaminhadas? Já que eu acho que eu começo respondendo da seguinte forma, né? Eu começo dizendo aqui que eu sou o primeiro a levantar a mão e dizer eu sou racista. Eu sou racista. E por que eu digo isso com tanta clareza? Porque todos nós nascemos numa sociedade que tem o mesmo caldo cultural. A gente aprende uma série de símbolos desde muito pequeno, né? E, de certa forma, essa sociedade nos educa, nos constrói um processo racista delicadamente o tempo todo, né? Eu não sei se vocês acompanharam aí aquela live do Bial, por exemplo, que o Bial trazia a questão, né, do Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo, né, dizendo que o Monteiro Lobato ele não poderia ser... existia uma questão anacrônica, né, que era basicamente, eu não posso julgar alguém com o olhar desse tempo atual, olhando para o passado, né? E aí ele fala, olha, então Monteiro Lobato não é um cara racista, porque afinal ele está sendo olhado da perspectiva do momento atual, né? Esquecendo-se que Monteiro Lobato tinha fortes ligações, né, com a KKK, a Ku Klux Klan, na época, o que já era um movimento claramente racista, né? E não tem como você aliviar, né, esse peso de uma pessoa ainda que esteja fora do tempo. O que a gente tem que entender é que essa construção cultural ela começa desde o momento em que o primeiro navio negreiro para nesse país, né, e começa a trazer pessoas. E é importante pensar isso porque toda essa construção, né, que é delicada, ou seja, quando, por exemplo, uma das personagens do Monteiro Lobato, e ele se refere a ela como, que era a mulher negra, né, Anastácia, eu sempre confundo o nome das personagens, mas enfim, obrigado, Gui. E ele traz essa questão falando que ela subia na árvore feito uma macaca. Essa construção, né, que já é feita desde a infância, vai fazendo a gente construir o que é isso, né? Então, a grande questão é que, assim, e aí eu me refiro à fala dessa pessoa que eu tive a oportunidade de ter apenas um encontro, espero ter mais, a nossa querida amiga Sueli Carneiro, que ela me fez uma... Sueli, para quem não conhece, é como se fosse aí a nossa Angela Davis do Brasil, esse grande nome da referência do feminismo negro, né? Acho que é a grande mãe aí das feministas negras, das Jamilas, né, das Thaís Araújos, etc. E mais do que tudo é um ser de luz, né? Quem não conhece, espero que um dia tenha a oportunidade, porque ela é puro amor. E ela me falou uma coisa da questão do racismo que me explicou muito bem. Ela falou, Rodrigo, nós temos que entender uma coisa. Quando nós somos brancos, nós podemos, é claro, ser aliado do movimento negro, é claro que sim, né? Mas nós temos que entender uma questão. Antes da gente ser aliado, a gente tem que entender que tem um sistema todo, um pacto que foi feito, que é um pacto que beneficia pessoas brancas. Beneficia como? Bom, veja bem, você não vai competir com vagas de emprego com pessoas negras. Elas provavelmente não chegaram lá, né? Você não vai competir com um namorado com outro homem negro, porque muito provavelmente esse homem não está em condições de competir com você, porque muitas vezes não está nessas rodas, nesses círculos sociais onde você vai estar, etc., né? Ou se estiver nesses círculos sociais, muitas vezes vai ser hipersexualizado, vai ser aquele cara que você só vai querer transar, mas não vai querer andar de mão dada na rua, né? Você tem que entender que existe um pacto que diz, esses 54% da população não competirão com você. Entendendo esse lugar de privilégio de onde você está, e entendendo o pacto que foi criado antes mesmo de você existir, aí sim você pode dizer, eu não concordo com esse pacto e ainda
que me beneficie dele, eu não concordo e vou tentar, então, desmantelá-lo. E acho interessante colocar isso nesse lugar, porque antes da gente se perceber antirracista, ou antes da gente, toda essa história acontecer, etc., é importante a gente entender de onde a gente fala. Então é importante entender que a gente sempre vai ser racista e que assim como foi feita uma construção muito cuidadosa, agora é nosso dever desconstruir isso. E desconstruir eu falo como? É letramento racial, é ler, é estudar, é conversar com pessoas, ter escuta ativa para saber o que é que eu estou fazendo que eu não estou vendo. E não que seja obrigação das pessoas negras nos ensinarem, mas de nós irmos atrás desse conhecimento. A partir disso, e aí eu volto para a tua pergunta, é claro que os momentos, né, os momentos chave, né, como o George Floyd, etc., enfim, vão nos trazer essa elucidação, vão fazer a gente acordar, vão fazer a gente despertar. E isso é o storytelling, é assim que a gente vive a vida inteira, né, de histórias escritas nas cavernas, etc. O ponto aqui as histórias continuam existindo todos os dias. Todos os dias existem histórias. Esse menino que eu falei, por exemplo, de 15 anos, quantos de nós aqui vimos falar, ou ouvimos falar? Né? A grande questão é que assim, a gente só se desperta, a gente só vê aquilo que os nossos filtros dizem, isso aqui está errado. Então, se a gente não desconstrói o nosso olhar, se a gente não desconstrói alguma coisa antes, não adianta você ter uma história na sua cara, você não vai ver o que é que está acontecendo ali. Né? Então, esse letramento sociológico, né, que eu estou falando aqui, ele é muito necessário para que as histórias, quando apareçam, para que a gente não só as veja, mas para que a gente também tome ação de fato. Sim, tem umas pessoas fazendo umas observações aqui, que eu vou ver se eu consigo ler algumas perguntas, Rodrigo, só para a gente colocar todo mundo na roda. O racismo e a discriminação tem em outros países. Rodrigo, qual seria a diferença entre o Brasil e esses países? Seria a forma de como lidar com o tema e a situação? É uma pergunta da Pri, nossa querida Pri Bittencourt. Pri Bittencourt, boa noite, obrigado pela pergunta. É a Priscila. Eu diria o seguinte, eu começo com aquela famosa frase da famosa música, né, da nossa famosa cantora, que todos saberão, né? A carne negra é a carne mais barata do mercado. Né? Por que essa frase existe? Né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho aqui da questão comercial dos escravos. Né? Essas pessoas escravizadas aí. Escravos é um termo que a gente, inclusive, não deveria utilizar. As pessoas não nascem escravas, elas foram escravizadas por alguém. Como é que é esse processo? A África, para o Brasil, existe uma corrente marítima que facilita a chegada desses países no Brasil. Então, basicamente, o Brasil, quando pega essa corrente que sai da África, é uma corrente circular. Então, o barco sai da África, para no Brasil, e do Brasil ele pode ir para a África. Não precisa fazer muito esforço. Né? Naturalmente, o barco acaba chegando no país. E na época, enfim, dessa rota dos navios negreiros, vir para o Brasil ou ir para a África era muito fácil, custava muito barato. Né? Era um tempo de rota em que havia, de certa forma, muitas mortes de pessoas escravizadas, mas o Brasil, de certa forma, ainda comparado a outros países, estava próximo, estava fácil de chegar. Então, uma pessoa escravizada no Brasil custava muito mais barato do que uma pessoa escravizada nos Estados Unidos. O que significa isso na prática? Que na prática as pessoas poderiam aqui estuprar, espancar, né, machucar, né, humilhar de uma forma muito mais intensa, porque essa carne é barata, eu trago outra, né, não me custa muito. Né. Isso fez duas coisas. Né. Primeiro, eu tenho um processo que é um processo que não é só do trabalho, mas é um processo de uma exploração, de uma escravização, de tortura, por 400 anos nesse país, com milhões de escravizados, e eu tenho milhares de pessoas nos Estados Unidos. Né? Isso significa uma diferença de capital também, ou seja, era muito mais caro levar uma pessoa para os Estados Unidos. Eu perdia muito mais, entre aspas, mercadoria, que era assim que essas pessoas eram consideradas, neste caminho. Esse simples fato faz com que as pessoas fossem tratadas de uma forma diferente nos Estados Unidos. Os negros nos Estados Unidos foram tratados também de forma diferente.
E no momento da suposta abolição da escravatura, né, no 13 de maio, que hoje é uma data que as pessoas questionam muito, a grande questão é que políticas públicas foram pensadas de forma completamente diferente. No Brasil não houve política pública alguma, né? Esse país foi construído por essas pessoas, né? Foi totalmente feito por essas pessoas, e quando então nós temos uma questão que nós sabemos foi um interesse de mercado da Revolução Industrial para que essas pessoas escravizadas passassem a ser mercado de consumo, e por isso elas foram libertadas, né? Nesse cenário não existiu nenhuma política para que essas pessoas fossem acolhidas. Então, cada país trabalhou de uma forma diferente em relação a esses temas. Portanto, essas heranças que não são tão antigas assim, estão até hoje presentes na nossa vida. Esses impactos acontecem até hoje e a gente paga o preço disso. Toda uma sociedade paga o preço disso. Portanto, cada país, é difícil dizer como cada país trata sobre o tema, mas a gente percebe evoluções muito diferentes em cada um. O Gui fez um comentário aqui que é interessante, né? Ele pede para a gente observar que essa é uma sala, enfim, que teve vários convidados do Thiago, meus, enfim, mas é uma sala aberta, porque o Thiago chegou a divulgar isso nas redes sociais. Ele pergunta quantos negros nós somos, né? Então a gente começa a observar que, mesmo com 54%... Tem muitos convidados da Heloísa também. Hã? Tem muitos convidados da Heloísa também. Ah, sim. Mas quantos negros nós somos, né? Então, enfim, para a gente começar a realmente observar isso, né? Fazer essa observação e trazer isso um pouco para a gente, né? E essa questão de escravidão, né? Apesar de já termos ficado livres há muito tempo, a gente percebe que a gente ainda é muito... sofre muito disso, né? Os Estados Unidos vive isso de uma forma muito, muito aberta para mim, eu acho, nem velada, né? Eu acho que aquele filme A 13ª Emenda mostra isso brilhantemente. Não sei se as pessoas já viram, mas acaba sendo uma ótima indicação, eu penso, porque é uma forma que a gente vê como as coisas acontecem, né? Como eles são de fato assim percebidos, né? Tem um grande percentual de pessoas que estão em prisões, que são negras, como que eles tratam, né? Então, isso é uma questão terrível. E aqui também, infelizmente, a gente vê isso em imprensa muitas vezes e fica sabendo de fatos. Então, quando eu trouxe essa história da Glória da Glória Coelho, do Renato, eu vou voltar falando nisso porque eu li essa matéria recentemente, enfim, é absurdo o que as pessoas fazem, né? Como que eles destratam os negros, enfim. E fica passando por isso, né, Rodrigo? Eu acho que isso é uma história que se propaga, assim, ela não... Sim. Acho que ela só teve chance de se recolocar porque ela foi a público, ela foi à imprensa, ela pediu desculpas, porque as pessoas tiveram voz, eles tomaram lugar de fala para poder dizer como que elas foram maltratadas há muitos anos atrás por esses estilistas, né, que brilham de alguma forma. Claro. Então, é duro, porque as pessoas só vão se repor também, se recompor, na verdade, quando o dedo é apontado para elas, né? Claro. E eu digo o seguinte, acho que o Gui trouxe uma parte aqui, que é a questão do dia 14 de maio, né? Quer dizer, a abole a escravatura no dia 13, no dia 14 faz o quartinho da empregada, então, para as coisas continuarem da forma como estão, né? E aqui eu acho que é a seguinte, assim, isso se perpetua hoje nos nossos movimentos diários, por exemplo, quantos de nós dispensamos, de fato, as pessoas que limpam as nossas casas durante essa pandemia e continuamos pagando os salários. E aí muitas pessoas poderiam dizer, mas não é justo, né? Afinal, a pessoa não está trabalhando, então eu não vou pagar. E eu digo, óbvio, estou trabalhando de casa, mas também tenho a minha chefe que me liga e fala, olha, você está bem, se você não quiser trabalhar hoje, está tudo bem, né? Você está mais estressado, etc. A gente tem um cuidado, né? Um trato com as pessoas, né? A empresa não vai me colocar no elevador, né? Lotado depois do meio-dia, né, para trabalhar. Então, assim, a empresa está tomando vários cuidados, tanto físicos, né, quando vamos voltar, etc. E é muito pouco provável que, de fato, eu volte efetivamente esse ano.
Então, assim, quando eu não dou esse, assim, estou falando de uma diária, muitas vezes, um salário, né, etc. O que isso percentualmente conta nos meus ganhos mensais? Né? E aí eu fico pensando, por que a gente não paga esse salário? Porque vai nos fazer falta? Ou porque a gente acha que aquela pessoa tem que ocupar um dado lugar X e aquele lugar é comandado por mim? Eu digo, você pode fazer tal coisa. Né? É claro que nenhum de nós já aqui é um assassino, esse racista romântico que a gente cria na cabeça, né? O racista não é o cara do KKK, né? Não é o cara que vai sair matando pessoas aí pela rua. Isso não é né? Assim, a gente imagina esses monstros e fala assim, mas eu não sou isso. Mas é óbvio que a gente não é isso, né? E ninguém se entende como um racista, como um LGBTfóbico, como uma pessoa má. Porque a vida não se trata desse romantismo, né? A gente é racista quando a gente não corrige alguém, né? Quando a gente participa da piada, de certa forma, fala assim, mas eu também vou corrigir, vai ficar chato falar sobre isso aqui, né? Tá um clima tão bom, tá tudo bem, né? Quando a gente, na verdade, não pensa nesses benefícios que a gente tem e que poderia beneficiar o outro, é nessas pequenas questões que a grande questão se constrói, né? Quando é uma questão individual. Claro que a gente poderia falar de racismo institucional, racismo estrutural, e aí tem outras várias vertentes da história. Mas, para simplificar aqui, eu acho que, assim, no nosso dia a dia, a gente tem que ficar muito atento. Todos nós, lembro aqui, de uma forma ou de outra, seremos racistas, porque fomos criados numa cultura que nos construiu assim. A partir do momento que a gente assume isso, fica mais fácil a gente ficar esperto onde é que isso está acontecendo. E nesse papel ativista, Rodrigo, aonde mais você vê, além do racismo, quais são as outras frentes que você vê com grande sofrimento? São os gays? Olha, eu acho que, na verdade, assim, isso vai depender muito da região, do país. Eu acho que hoje você tem as questões dos refugiados, a questão, obviamente, de raça, a questão de orientação afetiva sexual, a questão feminista, né? Vamos pegar as pessoas PCDs, né, que são super invisibilizadas e são tratadas como, muitas vezes, como nem adultizadas, né? Você vai pegar, enfim, minorias outras que se cruzam. Quando essas vulnerabilidades se cruzam, que a gente chama de interseccionalidades, isso é ainda mais profundo, ou seja, o que é uma interseccionalidade? É você pegar uma mulher negra, travesti, da periferia, por exemplo. Olha, são 3 vulnerabilidades, né? Uma pessoa que se descobre transexual, né? Que então, uma mulher e que está na periferia e que é negra. Junta isso tudo e é um caldeirão de vulnerabilidades que você fala, como é que eu lido com essas questões, né? Então, é muito complexo, não existe luta maior, luta menor. O que existe é quanto mais cruzamento de vulnerabilidades, mais intensa esse sofrimento na ponta, né? E é isso que é importante a gente entender. Essas lutas, elas não podem vir separadas, né? A luta indígena, por exemplo, da questão da luta ambiental, né? É a casa das pessoas. A floresta amazônica, por exemplo, você tem ideia de quantas pessoas moram na Amazônia hoje? Não. São milhões de pessoas, Jaque. Milhões de pessoas. É mais do que a população do Chile ou da Bélgica, por exemplo, que está vivendo embaixo das árvores, na região da Amazônia. A Amazônia estendida não só no Brasil, que compreende vários países. O que a gente fala, né? Assim, é como se você mata a floresta, você tira o lugar onde as pessoas vivem. E isso é considerado genocídio. É genocídio tirar a terra, tirar o espaço onde faz sentido para a vida de uma pessoa. É como se, de repente, nós perdêssemos São Paulo. Se nós vivemos em São Paulo, de repente nos tiram a cidade, nos tiram o direito a estar onde nós vivemos, qual é o sentido da vida para muitos de nós? É o lugar que nós conhecemos, que é parte da nossa vida. Então, é muito mais complexa essa questão. Portanto, não existe luta maior, luta menor. Existe, na verdade, uma série de lutas que têm todas o mesmo peso e devem ter todas esse mesmo respeito, né? Nós que somos privilegiados, estamos aqui conversando sobre isso, o nosso papel é diariamente discutir como fazer para agir, né? Como fazer para de fato sermos ativistas. E ativista é um nome que dá medo, né? Parece que você vai sair na rua gritando, etc. Não, o ativismo pode ser feito de onde nós estamos, né? Nessas nossas construções diárias, nessas relações pessoais que nós temos todos os dias. Cada um tem um papel, né? Valorize esse papel e ressignifique esse papel pensando o que eu posso fazer diferente ocupando o lugar de privilégio que eu ocupo. Sim.
É o caso daquelas muitas estrelas no mar, né? Não sei se você sabe essa passagem, porque tem várias estrelas ali na areia e um sujeito começa a julgar as estrelas no mar. E aí aparece um outro e fala assim, o que você está fazendo, idiota? Olha quantas estrelas aqui. Aí ele olha para uma, né, uma única estrela e fala assim, bom, pelo menos essa aqui eu vou salvar. Então, se a pessoa traz para si qualquer ação, ela pode mudar uma vida, né? E mudando uma vida, você consegue impactar outras, né? Exato. Eu acho que nunca só para a gente ir caminhando para o fim, porque eu sei que o Thiago quer te fazer uma pergunta também, eu queria te perguntar se você vê na prática que as marcas e anunciantes estão se alinhando com as causas sociais. Se você vê isso na prática e já emendando, você nos contar um pouco do seu trabalho na Ben Jerry's. Jaque, eu acho que tem muito chão ainda, né? Eu acho que muito chão no seguinte sentido, o trabalho da porta para dentro, de certa forma, ele tem acontecido, né? De uma forma ou de outra, ele tem aparecido, né? De diversidade, equidade, inclusão, todas essas questões, elas têm aí aparecido, acho que tem tido discussões, né? Mas a grande história é ir da porta para fora, né? Se uma empresa ela é também um cidadão, né? E ela tem um papel na sociedade, a grande questão é o que ela faz com esse poder, né? Como é que ela faz hoje, por exemplo, formas de influenciar a sociedade a discutir questões importantes ou a defender, né, o desenvolvimento de políticas públicas específicas para populações que não necessariamente são populações dos seus funcionários, né? Para mim, né, do ponto de vista do ativismo, ainda falta muito para a gente dizer, poxa, as empresas estão fazendo o que deveriam fazer, né? As empresas estão sendo ativistas o suficiente. As empresas estão pensando hoje nas suas pessoas, elas não sabem como agir da porta para fora. E não saber não significa falta de vontade, necessariamente, mas como é que eu utilizo ferramentas de compliance, do meu jurídico, etc., para defender causas da porta para fora, né? Se eu estou vendo infração de direitos humanos e eu não estou fazendo nada, como assim eu não estou fazendo nada para isso? Eu tenho um poder nesse lugar, eu posso dizer, ei, isso aqui não pode ser desrespeitado, e as empresas deveriam se posicionar mais claramente sobre isso, se associando à sociedade civil. A inteligência da sociedade, do que está acontecendo, dos movimentos, está na sociedade civil. Não nos esqueçamos, esses movimentos é que sabem o que deve ser feito. As empresas, de fato, deveriam escutar, deveriam se aliar a esses movimentos, amplificando a voz, também não é dar a voz. Acho que é muito importante dizer isso. Porque, assim, esse movimento já tem voz. O que as empresas podem fazer é amplificar. Eu te dou aqui, agora, uma forma de você amplificar a sua voz, né? Em Ben Jerry's, o que a gente busca fazer nessa construção é, de fato, como é que eu utilizo o meu poder para provocar políticas públicas, por exemplo, a serem mudadas. Como é que eu provoco, por exemplo, um sistema a pensar uma estrutura para pessoas que estão em alguma situação de não privilégio na sociedade. Então, no Brasil, a gente trabalha as políticas LGBT, então, a gente trabalhou nas eleições de 2008 mais representantes LGBT, corpos e representantes importantes, porque o legislativo, né, é a base de onde saem as leis, então a gente, de certa forma, provoca a sociedade a pensar nisso, apoiando organizações sociais que trouxeram essa discussão e montaram plataformas de média eleitoral, né? Nos Estados Unidos, a gente acabou de fazer uma grande campanha por causa do Floyd, né, com 4 grandes provocações para o governo americano, dizendo, e a campanha chama Nós vamos desmantelar a supremacia branca, né? Foi considerada pela CNN, pelo Washington Post, etc., a maior campanha global, né, em relação a todas as questões que estavam rolando aí, do Black Lives Matter, né, das vidas negras importam. Então, a grande questão é da porta para fora, qual é o nosso papel? Acho que aqui ainda tem muito a ser feito, não dá mais para a gente ficar quietinho esperando que o mundo se conserte porque alguém vai fazê-lo. Já descobrimos há um bom tempo que isso não vai acontecer. E é papel de cada um de nós, de fato, agir para que essa mudança aconteça, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica. Vocês estão fazendo essa ação aqui no Brasil? No Brasil, a gente trabalha com a frente LGBT. O que a gente tem construído é trabalhar a questão LGBT com a questão racial. Então, a nossa ideia agora é começar um projeto com organizações sociais, a gente está montando isso, que é
Como é que o sistema de segurança pública vai receber as pessoas na delegacia? Uma travesti, por exemplo, sofre uma ação, né, LGBT-fóbica e ela vai numa delegacia, o que é que vai acontecer com ela? A grande questão é que vai chegar nessa delegacia e essa pessoa vai ser muitas vezes, mais uma vez, humilhada, se não outra vez violentada, inclusive fisicamente. Né? Eu mesmo sou um homem gay, já estava com meu namorado na rua uma vez e eu vi nos jardins uma pessoa me xingando. Foi o máximo que eu vi de violência, etc. Eu não tenho coragem de ir numa delegacia com todos os meus privilégios, né? Imaginando o que é que eu vou ouvir nesse espaço. Como é que você vai colocar essas pessoas que precisam ainda mais do sistema de segurança pública numa situação dessa? Né? Eu vou ter uma rede de apoio que é profissional, muitas vezes, e particular. Eu vou pagar, então, um psicólogo, vou no médico, etc. Mas para uma pessoa em situação de vulnerabilidade, né, que é muitas vezes preta, periférica, vai chegar numa delegacia porque ela precisa passar pelo sistema de segurança pública para poder ter o atendimento de saúde e ela vai ser mais uma vez violentada. Então, quando eu penso em preparar o sistema de segurança pública para pessoas LGBT, eu atinjo principalmente aquela interseccionalidade que eu falei, pessoas LGBT periféricas. E aí eu estou falando de entrar em segurança pública, de toda a questão de violência policial, etc. Então, esse é o trabalho que a gente tenta fazer no Brasil, juntar duas agendas que são muito importantes. E vocês acompanham isso? Assim, tem números que mostram essa evolução, a melhoria de números nisso? Assim, você já consegue ter essa comparação, Rodrigo? Esse projeto a gente ainda não começou, a gente está estruturando ele com as organizações. O que a gente teve de números foi, quando em 2018 nós buscamos eleger mais candidatos LGBT, e 1,4% do legislativo foi eleito vindo dessa plataforma que a gente apoiou, que era a plataforma do Me Representa. Então, pessoas aí como Érica Manguinho, Érica Hilton, nomes muito fortes da bancada ativista, etc., estavam nessa plataforma, inclusive, que a gente trouxe, e 30% das pessoas, 30% a 40% mais ou menos, das pessoas que visitaram essa plataforma eleitoral, vieram de Ben & Jerry's, e aí sim, a gente fazia o tracking dessas visitas, né, definindo quem é que estava chegando lá e por quê. Então, a gente conseguiu fazer uma conversão bastante grande aí, e foi a marca que mais levou pessoas para essa plataforma, ou seja, a plataforma unitária que mais levou pessoas a visitarem o Me Representa para que eles pudessem escolher os seus candidatos. E a gente, com isso, teve aí o congresso mais diverso da história. Claro que isso não é uma responsabilidade só de Ben & Jerry's, é de todo mundo que trabalhou, mas a importância de ver a marca falando claramente sobre isso, dizendo educação, essa questão da educação para a diversidade nas escolas é importante sim, não existe essa história de mamadeira de piroca, etc., porque a gente, então, começa a levar essa discussão com materiais, de fato, com profundidade, para mostrar que isso tudo eram, de novo, histórias contadas de forma política para desviar a atenção de outras questões. Então, se misturar essas pautas, explicá-las, elucidá-las e levar a candidatos que pudessem pensar nessa população, digamos, mais vulnerável, foi o nosso papel nessa história. Rodrigo, esse trabalho é brilhante. Você sabe que você é uma estrela salva nesse mundo, né? Ter o merecimento de trabalhar numa marca que acredita, que investe muito para fazer ações de transformação social. Parabéns, isso é muito lindo. Fala, já que eu sou muito super privilegiado, eu sempre falo, depois de sair de lá, para onde eu vou, minha gente, né? Não, você fica lá. Eu vou ficar por porque lá. Não tem lugar, né? Sorvete, né, gente? Qual outra marca? Eu acho que, inclusive, é um pouco o caminho que o Thiago quer fazer a condução. Diga aí, Ti. Bom, primeiro quero... Quais são os outros exemplos disso, né? Primeiro quero agradecer muito o Rodrigo, é um irmão que Deus me deu, né? E como tantos amigos, um cara muito inteligente. Deus me deu muitos amigos inteligentes, o Rodrigo é um deles. E quero agradecer esse momento que a gente teve. Compartilho de muita coisa, porque eu aprendi muito com você. Passei 3 meses agora nesse isolamento, muito importante. Aprendi muito nesses 3 meses e quando eu conversei com a Jaque da gente fazer esse evento, essa live, não necessariamente ia chamar o Mais Art at Home, eu gosto muito do Mais Art, que era aquela coisa física, né? E a gente acabou decidindo, com uma insistência da Jaque, de que hoje seria o Mais Art at Home online. E estou muito feliz por isso. E não pensei em outro nome a não ser você.
E como a gente fala de arte, a Heloísa nos últimos anos foi super importante também na minha vida para acrescentar sobre arte. Também foi a primeira pessoa que eu pensei para estar aqui hoje. E a Paula, que, enfim, está em todas as edições sempre. Rodrigo, eu queria te pedir assim, para citar 3 empresas, 3 marcas que nesses últimos meses foram importantes as atitudes dela, né, para os movimentos sociais, que tanto você conversou tanto comigo já nessa vida, e que tanto eu aprendi com você e nos últimos anos com tantas pessoas, né? Os últimos 3 meses eu compartilhei com uma cantora, Tereza Cristina, que faz uma live diária também, e fala muito sobre os movimentos sociais, através da música, né? E o Rodrigo morou comigo alguns anos na minha casa, e foi uma experiência incrível, né? Eu acho que se a gente tem que falar de movimento uma pessoa social, que me acolheu há muito tempo. Você me acolheu há muito tempo. Te agradeço para sempre. E eu queria saber de você, se você pudesse escolher 3 movimentos, 3 atitudes importantes, de 3 marcas ou de 3 empresas, quais foram essas atitudes que foram tão relevantes, né? A gente viu tantas, mas eu acho que você está mais próximo disso. Eu acho que o mais importante, Tia, aqui são os suportes estruturais, né, que eu digo, ou seja, aquilo que muda uma estrutura, aquilo que muda não é só um assistencial. Claro que o assistencial, no momento de emergência, é importante, tá? Então, eu achei muito, por exemplo, muito bacana uma atitude, por exemplo, o do Burger King, né, que eu acho que o Burger tem buscado aí fazer algumas ações mais próximas do que ativismo. Não é uma empresa ativista, mas acho que tem buscado entender como de alguma forma atuar, né? Então, a doação, por exemplo, que foi feita para o SUS, né? E assim, as empresas não são um Estado, né? Acho que a gente não pode confundir as coisas. Uma empresa não está aqui para salvar ou dar dinheiro para o Estado, mas ao mesmo tempo, numa situação de emergência, acho que foi uma forma de encontrar ali o que fazer, né? Acho que uma outra questão interessante é ver empresas que muitas vezes são concorrentes trabalhando juntas para algo. Nesse momento não é concorrência, nesse momento é você sentar na mesa e falar assim, como é que a gente vai fazer? E aí você viu movimentos, enfim, de várias empresas fazendo isso, né? Também fazendo joint ventures, etc., né, para pensar sobre essas questões. E eu acho que se posicionar. Eu acho que no movimento contrário, eu não vou citar, nós temos várias empresas de moda, empresas, enfim, do ramo de alimentação, que se posicionaram da forma mais equivocada possível, né? Dizendo para as pessoas vão para as ruas, dizendo para as pessoas você está a trabalhar, como se as vidas não importassem, né? E eu acho que essas pessoas ficaram muito visíveis. Não vou dar mais visibilidade a quem definitivamente não merece, mas eu acho que é bom a gente sempre lembrar os maus exemplos para a gente falar assim, nós não queremos mais isso nas nossas vidas. O que é que a gente quer? A gente quer cooperação, a gente quer gente que se posicione, a gente quer gente que faça mudança, não gente que simplesmente diga, vá para a rua e me dê mais dinheiro no meu bolso. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente precisa repensar na nossa sociedade. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Fiquei muito feliz. Só fazer um comentário que a Cris está comentando aqui, a Cristiana Rebelo, que é o projeto Nós, está fazendo uma referência da BRF, da PepsiCo, Coca-Cola, Ambev, Mondelez apoiando os pequenos varejistas. Eu acho que tem aqui, o Gui também colocou alguns livros interessantes da questão do racismo. Colocou, vale a pena citar. Eu acho que uma coisa só para terminar que eu gostaria de dizer é o seguinte, tem um escritor chamado Mia Couto, não sei quantos de vocês conhecem, né? Ele tem uma frase de um livro dele, né, que é o livro chamado Se Obama Fosse Africano, né, em que são várias falas de abertura de eventos, etc. Ele tem uma frase que me tocou muito. Ele fala assim, o mundo já tem muitas pessoas que falam diferentes idiomas, mas tem poucas pessoas que falam, de fato, a língua do mundo, a língua do outro, né? E eu acho isso muito bonito, muito sincero, porque, de fato, assim, a gente está cada vez mais tecnicamente preparado. Será que a gente está também espiritualmente, não no sentido religioso, mas no sentido de olhar o outro de forma aberta, no sentido de olhar o outro como um outro que está na minha frente 100% completo? Será que a gente tem feito isso? Obrigado.
Obrigada, Rodrigo, lindo. Obrigado mais uma vez por tudo. Queria chamar a Paula agora, que se a Paula puder abrir o microfone dela. Oi. Oi, Boa amigo, noite. como você está? Boa noite, tudo bom? Bom, é uma alegria e uma honra fazer parte dessa reunião hoje. O Santini sabe o quanto eu sou fã dele. É muito bom ouvi-lo. Foi muito bom ouvir tudo que você falou, Rodrigo. Você pode ter certeza que várias coisas que você já me ensinou, eu procuro levar nos debates da Rádio Capital para milhares de pessoas, vários conceitos que eu tinha errados de coisas, como um monte de gente tem. Como você bem falou, do racismo, dos nossos preconceitos, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, depois ouvir a Heloísa também. Eu estou muito animada com essa noite maravilhosa. E eu escolhi cantar para vocês hoje a capela, porque eu acho que nesse momento aqui, de uma forma mais intimista, vai ficar mais legal. Uma música do Gonzaguinha, que é uma música que eu amo, do Gonzaguinha, que chama Viver, Amar, Valeu. Eu vou cantar sem acompanhamento, só com o meu microfone. Quando a atitude de viver é uma extensão do coração, é muito mais que um prazer, é toda a carga da emoção, que era o encontro com um sonho que só pintava no horizonte e de repente diz presente, sorri, beija nossa fronte, abraça e arrebata a gente. É bom dizer, viver valeu. Ah, já não é nem mais alegria, já não é nem felicidade, é tudo aquilo num sorriso, é tudo aquilo que eu preciso, é tudo aquilo, paraíso. Não há palavra que explique, é só dizer, viver valeu. Ah, eu me ofereço esse momento que não tem pago e nem tem preço. Essa magia eu reconheço, aqui está a minha sorte, me descobrir tão fraca e forte, me descobrir tão sal e doce, e o que era amargo acabou-se, é bom dizer, viver valeu, é bem dizer, amar valeu, amar valeu. Obrigado. Obrigada. Muito, muito obrigado, viu? Obrigado, Paula. Obrigadão. Gente, vou chamar a Heloísa. Acho que já falei bastante sobre a Heloísa. A Heloísa, enfim, a sua primeira formação foi de piano clássico, mas ela nunca largou a sua segunda paixão, que é a arte. Aprendi muito com ela nos últimos tempos. Fiz algumas visitas guiadas. Ela já fez 12 viagens pela Europa, conhecendo a arte, né? Vou pedir para o Robinho colocar a Heloísa agora para todos olharem, né? Para todos verem. E hoje ela veio falar de uma história que eu gostei demais, que eu acho que foi talvez, não foi a última visita, mas foi a penúltima, que é sobre uma pessoa que eu gosto muito, não sei se a Heloísa já está com o microfone liberado. Eu fiz uma visita guiada com ela, tive algumas surpresas nessa visita, e ela contou a história de uma pessoa muito importante na arte brasileira, dessas famílias quatrocentonas, né, que trouxeram a arte para o Brasil, que é o Titílio Matarazzo, que de alguma forma essa família também já se encontrou com a minha família no passado muito longe. Eu achei bem interessante ela trazer para a gente esse tema, que hoje ela vai falar aí conosco, vai compartilhar. É isso aí, Thiago. Você me ouve, tá? Tá ótimo, estou ouvindo, tá então ótimo. tá ótimo.
Então, eu também quero agradecer muito o seu convite, Tiago. Estou muito honrada de estar aqui com pessoas tão maravilhosas como o Rodrigo Santini, a Paula, que eu estou conhecendo hoje, e estou muito feliz mesmo de estar aqui neste momento tão especial. Muito obrigada a todos, e muito obrigada a todos que estão aqui participando também. E, então, o nosso papo de hoje são essas cenas artísticas que aconteceram aí na metade do século XX, com essas famílias quatrocentonas aí de São Paulo, esses poderosos, como foi Titilo Matarazzo Sobrinho e muitos outros na época, não é? E que envolveram instituições de arte importantes de São Paulo, como o MAM, Museu de Arte Moderna, e o MAC, Museu de Arte Contemporânea, e essas raízes que também existiram entre essas instituições de arte tão importantes de São Paulo. E, então, posso continuar contando? Você quer perguntar? Pode continuar contando. Minha mãe acabou de dizer que em 1923 o Titilo Matarazzo parece que veio da Itália, junto com talvez meu bisavô, meu tataravô. Olha que legal, olha que legal. Então, em 1946, Nelson Rockefeller, em uma das viagens que ele fez ao Brasil, ele trouxe com ele 14 obras, as mais modernas que ele tinha na época, ele trouxe como doação para dar aqui no Brasil, como incentivo para a abertura de 2 museus de arte moderna, que eles gostariam muito que abrissem aqui no Brasil 2 museus. A família Rockefeller, acho que todos sabem, ou quase todos, eles foram os fundadores do MoMA de Nova York. O MoMA foi o primeiro museu de arte moderna do mundo, foi aberto em 1929. Então, ele trouxe com ele 14 obras e doou 7 obras para a abertura de um museu de arte moderna no Rio de Janeiro e um museu de arte moderna aqui em São Paulo. Titilo Matarazzo, desde o início, foi o patrono do museu do MoMA aqui de São Paulo. E essa ideia foi amadurecendo na cabeça de Titilo, e em 1947, ele e sua mulher, na época, Yolanda Penteado, viajaram várias vezes para a Europa em busca do que se tinha de mais moderno em arte para comprar e, assim, enriquecer o seu acervo, que eles já tinham bastante obras, mas eles queriam enriquecer ainda mais o seu acervo particular e também adquirir obras para a abertura desse novo Museu de Arte Moderna aqui em São Paulo. E assim eles fizeram, viajaram várias vezes, compraram muitas obras bacanas, e em 1948, o MAM de São Paulo foi inaugurado. E a primeira sede que o MAM teve foi na Avenida Rua 7 de Abril, no centro da cidade, no prédio dos Diários Associados, onde o MASP já estava instalado. O MASP foi o primeiro museu de arte nosso aqui de São Paulo, foi inaugurado em 1947, e o MAM, o segundo, em 1948. E o centro de São Paulo era tudo de bom e maravilhoso, né, que se tinha em São Paulo, estava no centro. As melhores salas de teatro, as melhores salas de exposição, os melhores restaurantes, tudo de melhor acontecia no centro de São Paulo. E o Parque do Ibirapuera era um projeto que vinha rolando aí desde o século XIX, e somente no papel. E ele só foi concretizado e dado à cidade de São Paulo como presente em 1954, na ocasião do 4º centenário de São Paulo. Aí ele foi dado de presente. E em 1949, Titilo Matarazzo foi até Veneza para ver uma Bienal de Veneza e ficou deslumbrado com o que viu e já voltou de lá com a concessão e a permissão de fazer uma primeira Bienal aqui em São Paulo. E essa primeira Bienal aconteceu em 1951, num terreno que hoje é o nosso MASP, mas na época era um terreno. Ele construiu um galpão muito bacana, e essa primeira Bienal foi um sucesso tão grande que ela ficou exposta durante alguns meses. E assim aconteceram as 5 primeiras Bienais de São Paulo, tendo Titilo Matarazzo Sobrinho como patrono e o MAM como instituição de arte, dando suporte ali para Titilo.
Até que, em 1962, Titilo, cansado dessa lida diária de museus e também vendo muito mais recursos financeiros vindos através das e para as bienais do que propriamente para o MAN, ele decidiu deixar a direção do MAN e se dedicar à abertura da Fundação Bienal. E Titilo era o patrono do MAN, era a figura mais importante do MAN, mas tinha partilha de outros patronos menores, mas existiam ali outros diretores do MAN. E esses diretores se rebelaram, não queriam de maneira nenhuma que Titilo saísse da direção do MAN e se dedicasse somente às bienais. E houve um desentendimento muito grande entre eles. Titilo ficou muito aborrecido com esses pequenos patronos, e alguns dias depois, em uma reunião fechada, de portas fechadas mesmo, com algumas pessoas que partilhavam das mesmas ideias com ele, Titilo resolveu doar todo o MAN para a USP, para a Universidade de São Paulo. 14 anos de uma instituição de arte como o MAN, já era, há 14 anos funcionando, não é? Ele resolveu doar tudo para a USP. E eram 1.600 obras envolvidas nisso aí. E como não se sabia exatamente quais obras pertenciam à coleção particular de Titilo e Yolanda, e quais seriam as obras que pertenciam ao MAN como instituição artística, ele doou tudo, inclusive a documentação. E isso, a gente pode imaginar, eu fico até sem ar na hora que eu falo, porque eu imagino a situação do MAN como instituição, da noite para o dia, se viu sem nada, num vazio total, não é? Não tinha absolutamente mais nada. E a USP, com aquela coleção maravilhosa de 1.600 obras, queria também o nome MAN. Mas esses patronos menores, eles detinham ali a nomenclatura e foram à justiça e ganharam, então, o direito de continuarem com o nome MAN. E não, o nome MAN, então, ficou ali. Mas o MAN ficou de 63 a 69 somente com o nome MAN. Não tinha uma obra de acervo, não tinha sede, não tinha como se reestruturar. Somente eles tinham o nome. E a USP, com essa coleção maravilhosa, resolveu abrir um museu para acolher essa coleção toda. No campus universitário, já se tinham ali alguns museus em construção, né? Já estava no projeto da USP construir um complexo cultural, com alguns museus, já tinham ali, por exemplo, o Museu de Zootecnia, o Instituto Brasileiro já estava em andamento, e também uma grande biblioteca para acomodar uma coleção de obras literárias que também estava vindo através de uma doação, através de Sérgio Buarque de Holanda, de toda a coleção, toda a coleção literária de Mário de Andrade estava sendo doada à USP também. Então, foi construído ali um complexo cultural no campus universitário, e em 1967, o campus estava todo pronto para ser inaugurado. E assim escolheram o nome MAC, Museu de Arte Contemporânea, e Walter Zanini foi o primeiro diretor, então, do MAC. Walter Zanini já era professor da USP e um historiador muito bacana, muito inteligente, com muito respeito em São Paulo, foi o primeiro diretor, então, do MAC. E o MAN ficou ali naquela situação. Até que, em 1969, um desses patronos menores faleceu, era o italiano Carlo Tamani. Ele faleceu e ele deixou em testamento 81 obras para o MAN. Então, o MAN, em posse dessas 81 obras, recomeçou. Foi, então, o novo MAN começou a se formar. E eles foram, então, em posse dessas 81 obras, levaram até a Prefeitura de São Paulo. O prefeito era o brigadeiro Faria Lima,
eles, doou um espaço para esse novo MAM, que foi ali, esse espaço no centro do Parque do Ibirapuera, onde o MAM está ainda até os dias de hoje residindo ali. E o MAM se reinventou a partir de então. E o MAM, a partir de 69, começou a fazer exposições, sempre seguindo este caminho de ser moderno. Eles nunca abriram mão dessa filosofia mesmo, de ser um museu de arte moderna. E essas novas exposições que eles passaram a fazer, sempre eles selecionavam as melhores obras e os melhores artistas e premiavam. E aquela obra premiada ia, então, para o acervo do MAM. E assim eles foram ampliando a sua coleção e o seu acervo. E o MAC também foi crescendo muito a partir de então, e o MAC, a partir de 1970, eles foram os primeiros a fazerem grandes exposições de fotografia. Eles foram os primeiros a reconhecerem a fotografia como obra de arte. Então, exposições emblemáticas de fotografia, sempre muito contemporâneas, foram acontecendo no MAC e também no MAM. Não é? Então, os dois museus, afinal, se reencontraram há 2 anos atrás, quando o MAM completou 70 anos de existência, e essas raízes aí, que no começo foram tão conturbadas, afinal, elas se reencontraram e eles comemoraram a reinvenção desses 2 grandes museus na cidade de São Paulo. E o MAC, desde que veio aqui para o complexo do Parque do Ibirapuera, também se reinventou no sentido de ganhar muito mais evidência, não é? Porque aqui ele é muito mais visto, as pessoas visitam, as pessoas vão naquele lugar maravilhoso onde está o MAM hoje, aquele prédio dos anos 50, que tem aquela vista linda, que a gente pode ver todo o Parque do Ibirapuera. Então, o MAM também ganhou muito mais visibilidade depois que veio para aqui. Agora, quem com certeza não gostou de jeito nenhum, e deve ter ficado muito aborrecida, com muita raiva, foi Yolanda Penteado, que viu sair da sua casa, das suas salas, obras como Picasso, Matisse, Braque, Marc Chagall, De Quirico, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, entre muitas outras obras, e também o único autorretrato que Amedeo Modigliani fez, né, na sua curta vida, e que foi dado a Yolanda Penteado por Titilo Matarazzo na ocasião de um aniversário dela, foi dado de presente de aniversário. E Yolanda tinha um diário de viagem, e ela deixou anotado isso como uma alegria que ela teve nessa viagem, né, ganhar como presente essa obra do Modigliani. Então, a gente pode imaginar quantos sentimentos não passaram ali na cabeça e no coração de Yolanda Penteado. E dizem as más línguas que isto foi o estupim para a separação dos dois. Então, aí eu já não sei, são as más línguas que dizem. Agora, quem ganhou muito com essa história fomos nós, os espectadores, que podemos agora visitar e ver essa exposição maravilhosa desde então. E eu, com mania de museu, já levei vários grupos, inclusive eu conheci o Tiago nessa visita. Foi a primeira visita que você fez comigo, Tiago. Foi no MAC, e você adorou essa história, e eu, além dessa história, conto muitas outras, né? Então, essa coleção. E aí, quando você me convidou para a live, você mesmo sugeriu, conta aquela história que é tão interessante, poucas pessoas sabem. Então, quem ganhou fomos nós, de ter uma coleção tão linda e à nossa disposição, para a gente ver quando a gente quiser. E dizer que eu sou muito grato por essa noite, que eu tenho certeza que não vai ser uma quinta-feira só. A Jaque não sabe, mas já vai ser toda quinta-feira. E toda quinta-feira a gente vai estar aqui para compartilhar esses momentos incríveis. E a Jaque vai ter que fazer roteiro, vai ter que fazer texto, né, Jaque? Uma alegria, uma alegria. Ela é culpada também, não sou só eu.
Quinta-feira estaremos aqui no mesmo link. Nós não vamos mudar o link, Tá que eu já certo. tenho essa informação. E essa live hoje está gravada e nós vamos postar. E isso vai ser um legado muito incrível para todo mundo e para nós. Com certeza. Que maravilha. Elisa, muito obrigado. Beijo. Te agradeço.